Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast. Esse super trabalho da professora Patrícia, da nossa faculdade FASAR, em parceria com a Esperança FM. Nós do 8º termo de administração viemos trazer um pouquinho de conteúdo para vocês da nossa matéria de mercado financeiro. Eu sou o Rodrigo Bonani e essas são meus colegas. Eu sou a Cíntia, aluna do 8º termo da FASAR. Eu sou a Stephanie, também sou aluna do 8º termo da FASAR. Eu sou Janaína, também do 8º termo da FASAR. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é formado em administração, formado em processamento de dados, pós-graduado no mercado financeiro, especializado no mercado de capitais. Atualmente no mercado financeiro já tem há mais de 13 anos e é assessor da XP e é o meu assessor. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês hoje. Renan, você pode dizer pra gente o que é mercado financeiro, o que é investimento, por onde começar? Parece um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente fala de investimento, a gente fica assim, apavorado. Você pode dar um exemplo, explicar pra gente de uma forma bem simplificada o que é isso? Esse é um questionamento bem interessante, Janaína. As pessoas acham que simplesmente fazer a alocação em um produto de investimento, ela já está investindo, né? E na verdade não é assim que funciona o investimento, né? Ele tem que seguir alguns pilares, por exemplo, a parte de educação financeira, né? A pessoa precisa estar educada financeiramente, ou seja, ela está gastando menos do que recebe. Se ela está lá tendo um cartão, pagando os juros de um cartão de crédito, tá lá pagando juros do especial. Aquele empréstimozinho. Exatamente, ela não está em capacidade para estar já investindo, né? Então, basicamente, o primeiro passo é ter uma educação financeira. Ter aquela planilhinha chata que a gente tanto fala, que o pessoal não gosta, né? Mas é algo extremamente importante, porque você consegue se organizar, né? Saber onde está indo o seu dinheiro, né? Saber onde você gasta. De repente, Renan, não consigo diminuir meus gastos. Tá bom, trabalhe uma forma que você consiga aumentar a sua renda, por exemplo, né? Vender um brigadeiro, fazer um bico à noite. Um salgadinho aí, né? Você consegue trabalhar aumentando um pouco a sua renda. Sobrando dinheiro, você vai para o segundo passo, que é a parte do planejamento, né? Então, não adianta eu investir R$1.000 hoje e investir só daqui 1 ano, 2 anos. Tem que ter um planejamento, uma recorrência dos seus investimentos, né? Então, é importante você ter a educação financeira e um planejamento. E o terceiro item que eu falo seria a parte estratégica, que ela é dividida em alguns atos. Por exemplo, o conhecimento no mercado financeiro. Você conhece o mercado financeiro a fundo, sabe dos produtos que ele existe? Se não conhece, você pode indicar ou trabalhar com um assessor de investimentos, por exemplo. Eu. De preferência eu. Porque muitas vezes as pessoas não têm tempo, são médicos, advogados ou pessoas que trabalham no dia a dia e não têm a capacidade de estar estudando, não tem tempo útil, né, para estar trabalhando com isso. E nessa estratégia você tem que estar baseado em alguns outros pilares também, que seria a parte de metas, objetivos, horizontes, né? Então, você montar pequenos objetivos na sua vida. Vou querer comprar um carro. Para quanto tempo? Quanto custa esse carro? Como que eu vou conseguir me organizar financeiramente para comprar esse carro? Vou fazer uma viagem para o exterior. Qual é o preço? Quanto tempo? E um ponto principal que eu acho que as pessoas deveriam fazer é a estruturação da sua aposentadoria, né? Muitas pessoas vivem de INSS hoje, o salário mínimo de R$1.200. É um salário que hoje as pessoas apenas sobrevivem, né? Então, muito importante a pessoa pensar em uma outra aposentadoria, uma aposentadoria complementar. Então, quanto mais tempo ela se programar, se planejar, se educar financeiramente, buscando estratégias, mais fácil ela vai conseguir atingir seus objetivos. Então, resumindo, o investimento nada mais é do que você investir o seu dinheiro de forma com educação financeira, né, orientada, planejada, de forma que você aloque de forma estratégica o seu capital para que você consiga rentabilizá-lo.
Seria um pouco contrário do que o pessoal costuma fazer, né? Vai comprar um carro, vamos lá, faz o carnezão aí e vamos pagar juros pro banco, né? Através de investimento, você muda o jogo, né? A gente vira o jogo, né? Por isso a importância de você ter um planejamento em cima dos seus orçamentos, né, do dia a dia, e estratégia para você atingir seus objetivos. Porque quanto menos juros você ficar pagando, você despendendo dinheiro para pagamento de juros, melhor para o seu dia a dia, Sim, né? rende mais o nosso dinheiro. Exatamente. Termos Você- Comprar casa e carro não é investimento, né, gente? Então... Mas essa parte da educação financeira, a gente sempre fala assim, não, mês que vem vai sobrar dinheiro, aí eu começo a investir. E aí sempre fica prorrogando, e na verdade nunca sobra, né? Se bobear até falta. Então eu acho que essa parte é o que vai ajudar a começar, porque precisa de muito dinheiro para começar a investir, Renan? Não precisa, né? Se a gente pegar alguns produtos de renda fixa ou fundos, você com 50, 100 reais, você já consegue acessar o mercado de renda fixa. Inclusive, eu fui convidado pela professora Patrícia essa semana, a gente foi lá no Ângulo e a gente comprou uma ação, que não é recomendação, viu, gente? Mas uma ação da Magazine Luiza por R$ 4,60. Né? Então, você consegue acessar o mercado tanto de renda fixa como o de renda variável com valores pequenos, né? Lembrando, o que é importante é a recorrência dos investimentos e o prazo. Então, vou aposentar daqui 20, 30 anos. Começa a colocar 50, 100 reais por mês numa taxa de 1% ao mês, para você ver, ultrapassa R$1 milhão de reais em 50 anos. Né? Então, é importante você ter essa recorrência, ter a disponibilidade de estar investindo e o prazo longo, porque com os juros compostos, o seu dinheiro começa a fazer uma bola de neve, né? Os juros sobre juros, e aí você começa lá na frente a enxergar um valor interessante para você. E, Renan, com que idade eu posso começar a investir? Eu tenho um cliente hoje de 2 anos de idade. 2 anos de idade. Nossa. 2 anos de idade. Então, assim, os pais já estão pensando no futuro do filho, né? E abriram uma conta comigo e está pensando em fazer um investimento baseado em renda variável com dividendos. Né? Então, já começaram a abrir a carteira do filho. Mas abre no nome do filho mesmo, Renan? A carteira é no nome do filho, né? Então, isso que é legal, né? Então, a conta corrente fica para o nome do filho, né? Tem a anuência do pai e da mãe, né? Mas a carteira é no nome do filho. Na hora que ele fazer 16 anos, ele já consegue ir mexendo na carteira dele e tal. 18 anos já consegue sacar todo o dinheiro. Que legal, porque a gente vê, né, na verdade, que o pai e a mãe vai lá e faz uma poupança, Uma poupança, né? Fazer Todo mundo aqui em casa não uma começou poupança ali pro meu filho, para guardar um dinheiro para ele, né? Verdade. Então, a gente vê isso. Que legal, é muito interessante isso, Renan. Muito bom. E ele consegue acessar todos os produtos do mercado financeiro, né? Tanto renda fixa, previdência, renda variável, né? Então, é legal que o pai, através das orientações do assessor, ele consegue ir diversificando os investimentos pro filho, buscando o longo prazo. Daqui, ele falou que ele quer deixar o filho dele retirar esse dinheiro, fazer o que ele quiser a partir dos 18 anos. Então, tem 16 anos aí de investimento pela frente. Então, já saiu na frente de muita gente. Já nasceu investindo, na Já. verdade, né, gente? Nasceu investindo Imagina já. o montante que vai juntar isso. E a Lana comentou de fazer poupança para os filhos. Eu acredito que a maioria tem medo de fazer um investimento, que fala, agora eu vou colocar todo o meu dinheiro lá, se der errado, eu perdi tudo. Então, o pessoal prefere acabar deixando na poupança. Como que funciona nessa parte do investimento? Perde tudo mesmo? Como que funciona esse risco? A poupança é um produto dos mais conhecidos, né, no mercado brasileiro, né? A maioria dos brasileiros já começam investindo em poupança. E a gente tem produtos muito mais interessantes que a poupança, que às vezes conseguimos rentabilizar até o dobro da rentabilidade da poupança. Então, por falta de conhecimento, as pessoas acabam deixando em produtos que elas consideram mais seguros. Mas, por exemplo, a segurança da poupança, ela é baseada no FGC. O que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito. E a gente tem outros produtos iguais, como, por exemplo, como CDB, LCI, LCA, que também tem um Fundo Garantidor de Crédito. Então, é a mesma segurança. O Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, eu investi no Banco A e o Banco A faliu. Eu tenho até 250 mil para aquele Fundo Garantidor de Crédito me reembolsar. Tá? E é a mesma segurança com a poupança. Então, você consegue acessar outros produtos com uma rentabilidade maior.
A poupança já tá ultrapassado já, né? É, Com a facilidade que a gente passou tem já. hoje em dia, né? Mas eu acho que com a poupança o que mais tinha de novidade era fazer título de capitalização, né? Nossa. Era o investimento da época, mas é um investimento ainda? Tem que pedir para os gerentes de banco tamparem os ouvidos Meu agora. Deus do céu, gente, eu Vai acho... arrumar briga Não, hoje. ele vai apanhar hoje. Não, vai apanhar, vai sair daqui um monte de polícia aí de fora, Descontar gente. ele. O título de capitalização, ele não é um investimento, né? Ele é baseado em sorteio, né? E tem uma rentabilidade que é a taxa referencial, que é irrisória hoje para ser considerado um investimento, né? Então, se você busca um investimento, não é um produto adequado para o seu perfil. Ô, Renan, o que é carteira de investimento? E qual que é a importância de diversificar o dinheiro? São duas questões que estão bem ligadas, né? A carteira de investimento com a diversificação. A carteira de investimento nada mais é do que a seleção dos produtos que eu considero adequados para o meu perfil. Tá? Então, eu vou selecionar produtos para montar um portfólio para mim, tá? Para atingir aquele determinado objetivo, para aquele determinado horizonte, para aquele determinado prazo. Tá? A diversificação, por que ela é importante? E o que é a diversificação? Quando você diversifica os seus produtos, você acaba buscando uma rentabilidade maior para minimizar o risco dos investimentos. Um exemplo claro agora é a pandemia que assolou o mundo inteiro, né? A gente teve aí as bolsas de valores na época da pandemia caindo muito. O Magazine Luiza, inclusive, caiu mais de 85%, então é um valor muito grande. E o que acontece? Com a diversificação, você consegue minimizar esses riscos. Então, por exemplo, assim, vou montar uma carteira aqui de renda fixa para vocês para um perfil conservador. Então, vamos pegar 80% renda fixa e 20% para outros produtos como renda variável. A gente pega o quê? Renda fixa por curto prazo, para precisar de alguma reserva de emergência, com liquidez diária. O que é uma liquidez diária? É um produto que eu consigo, em até 2, 3, 4 dias, eu consigo resgatar de forma rápida esse meu dinheiro. Tá? Então, uma reserva de emergência são produtos interessantes para a gente pegar. A gente tem CDB, LCI, LCA, fundos de investimentos que a gente consegue trabalhar com liquidez diária. Aí depois a gente começa a pegar produtos com um pouquinho mais de prazo mais longo, médio prazo e longo prazo. Então a gente tem dentro da renda fixa títulos públicos, debêntures, né, títulos privados, e a gente consegue ir selecionando para buscar rentabilidade e prazo. Tá? Então essa carteira a gente poderia diversificar em diversos produtos aí com 80%. Nos outros 20% a gente pode definir algumas coisas. Por exemplo, Renan, eu quero buscar dividendos. Quais são ações hoje que trazem dividendos interessantes para a gente? Então, a gente faz um estudo como assessor de investimento e vai buscar algumas seleções de instituições que pagam bom dividendo com ações. Então, monta uma carteira de ações. Também temos a parte de fundos imobiliários, né? Então, também pagam dividendos. E o que é legal do dividendos é que atualmente a gente não tem tributação em cima. Então, ele é líquido para a gente. Então, é bem interessante. É um produto bem bacana para a gente começar a ter na carteira também, produtos com dividendos. Tá? E essa questão de prazo, por exemplo, quanto maior o risco, mais rende? É assim que funciona? É o que a gente busca, né? Quando você quer uma rentabilidade maior é a oscilação do produto. Né? Então, pode ser que na hora que você comprar uma ação, se você olhar na bolsa, no dia a dia, ela sobe, ela desce. Hoje está R$10, amanhã está 9, depois está 13. Então, ela sofre essa oscilação do mercado. Mas com a tendência para o longo prazo, a gente buscar uma rentabilidade maior, porque você está se expondo no mercado de risco. Maior do que uma renda fixa, por exemplo. Esse é um perfil bem, assim, do mercado de ações que vai e volta, assim. O pessoal tem um pouco de receio, às vezes. Talvez não seja o perfil indicado para começar fazendo, né? Porque pode ser meio assustador. Porque como tem essa oscilação, aí vai depender muito do perfil, né, Stephanie, para a pessoa. A pessoa que às vezes tem um perfil mais moderado, agressivo, ela gostaria de ter uma ação na carteira para buscar rentabilidade para a aposentadoria dela. Né? Então, ela gostaria de se expor mais ao risco para buscar uma rentabilidade maior da carteira. Né? Então, vai depender muito do perfil. Né? Então, voltando na parte de investimento da carteira,
a gente poderia colocar fundos imobiliários na renda variável. Aí depois a gente tem, que está na moda agora, criptomoedas, que a gente poderia colocar um pouquinho, mas com um percentual bem baixo para pequena exposição. Né? Então, a gente poderia se expor também a moedas como o dólar, euro, que são moedas fortes, para você se proteger com uma possível desvalorização da nossa moeda. Né? Então, você vê que você consegue selecionar uma gama de produtos para você diversificar. E o que a gente tem que deixar bem claro aqui é a diferença de diversificação e de pulverização. Qual é a diferença de diversificação com pulverização? A diversificação é essa carteira que eu acabei de montar para vocês. E a pulverização é como se eu, por exemplo, estivesse comprando só ações do mesmo setor. Por exemplo, do setor de mineração. Vou comprar 3, 4 ações do mesmo setor. Isso você não está diversificando, você está pulverizando. Né? Então, é importante você diversificar a sua carteira. Tá? Se der problema nesse setor aí, você perdeu tudo. Exatamente. Vamos todos. supor que você comprou do setor de petróleo ou pode ser de mineração. E acontece da commodities, o preço do minério começar a cair muito. Todas as suas ações vão começar a sofrer. Né? Então, por isso a importância de você diversificar todos os produtos. E voltando na parte da pandemia, caiu bastante a renda variável. Por outro lado, a renda fixa subiu bastante. A gente está com uma taxa de juros aí da Selic 13,75% ao ano e a gente tem produtos aí pagando 14,50% ao ano, né? Que é uma rentabilidade excelente hoje em dia. Ô Renan, você deu uns exemplos aí de a gente montar uma carteira, né? Mas a gente não pode pegar um exemplo e falar assim, esse serve para todo mundo, né? Qualquer pessoa vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Igual a gente fazendo... Por causa do perfil, né? Que você comentou, né? Que cada um tem um perfil, né? Um é moderado, o outro é arrojado. Eu, por exemplo, eu quero meu dinheirinho ali, gente. Sou mais moderada, né? E o Renan me ajuda nisso aí, né? Mas é exatamente isso. Quando a gente abre uma conta na corretora, se você lembrar, Jana, você preencheu vários questionamentos ali para identificar o seu perfil. Então, ele questiona o seu conhecimento no mercado, né? Como você reagiria se sua carteira estivesse perdendo dinheiro, né? Então, são vários... Quais são os seus objetivos, quanto tempo você vai deixar o seu dinheiro na corretora. Então, são informações importantes para definir o seu perfil de investimento. E mesmo se o objetivo mudar, também não tem problema. Vai mudando ali conforme eu vou mudando o que eu quero fazer com o dinheiro. O seu perfil de investimento ele pode mudar. Né? E inclusive, por exemplo, as suas metas, seus objetivos também mudam no decorrer da sua vida. De repente você quer fazer um MBA daqui 2 anos e chegou lá no dia, você não quer mais. Você preferiu usar para uma viagem, por exemplo. Então você consegue definir seu perfil de acordo com o momento que você está vivendo ali, né? Então o perfil ele pode oscilar também. É alinhar os objetivos, né? Os seus objetivos os seus investimentos, né? Porque senão você se perde aí no negócio também, né, Renan? Sim, por isso é importante de a gente sempre estar definindo objetivos, metas, prazos, para você conseguir atingir de maneira mais eficiente. Né? Você já sabendo os seus objetivos, fica mais fácil de você traçar metas, buscar rentabilidades daquilo que você está esperando naquele determinado ano, para chegar lá na frente e você conseguir chegar o mais próximo possível. Isso faz parte da estratégia, né, que você vai acabar criando, né? Foi aquele primeiro ponto que a gente conversou, né? A parte de estratégia, montar uma estratégia eficiente dentro do seu perfil de investimento. E, Renan, eu preciso ter uma reserva para começar a investir? Você não precisa, mas é importante você fazer uma reserva de emergência, né? Porque se acontecer algum imprevisto, como o nome já fala, uma emergência, você tenha um dinheiro ali que você pode se socorrer naquele momento. De repente você ficou desempregada, por exemplo. Né? Então a gente tem que pensar quando você fala em investimento, você tem que pensar em tudo, né? Então, se eu ficar desempregada, quanto tempo de dinheiro eu preciso estar guardando ali? E a reserva de emergência, ela também não é uma receita de bolo, né? Não por exemplo, 6 meses, 5 meses que você tem que estar ali guardando seu dinheiro. Eu não gosto muito de conversar, deixar traçados números, né? Porque, de repente, uma pessoa tem
ela é concursada, ela tem uma estabilidade maior do que uma pessoa que é empresária, por exemplo. Ou que é CLT, que pode ser mandado embora a qualquer hora. Então, uma reserva de emergência para uma pessoa que é concursada não é igual para outras pessoas. Tá? Então, eu não gosto muito de deixar essa receita de bolo. Mas você que tem que traçar, deixar metas, falar assim, eu quero, se eu perder o meu emprego, quantos meses aqui eu consigo ficar? Quais são meus custos para minha sobrevivência? E você consegue através da planilha, mais uma vez, a importância A importante. planilha da Stephanie. Eu tenho uma. Falo pra você, no começo é difícil. Anotar o cafezinho, anotar a água, mas vira um hábito, viu? O bombom na faculdade. O bombom né, da Stephanie? faculdade, mas os primeiros meses é assustador. Só que esse susto é bom, porque aí você vê pra onde tá indo o seu dinheiro. Exatamente. Aí você fala, o que tá acontecendo? Não, na planilha você sabe o que tá acontecendo. Você consegue enxergar de forma micro onde você está gastando o seu dinheiro, né? Então, de repente, se você está gastando muito com o seu carro, combustível, de repente, tem situações que eu consigo fazer a pé. Então, você consegue diminuir o seu gasto com combustível, né? Então, eu estou gastando muito em alimentação. Já para de sair com o namorado, com a namorada, já não leva mais pro japonês. Leva no hot dog, que é mais barato. Então, aí você consegue enxergar onde você consegue cortar custos, né? A gente fala brincando, mas na verdade é uma maneira de você enxergar onde você pode realmente cortar, onde pode estar te apertando. É porque a gente fala assim, né? Vou esperar sobrar. A hora Pra que poder- sobrar A hora que dinheiro, sobrar eu vou investir, eu vou lá né? e eu invisto meu dinheiro. Né, Renan? Porque pra quem gosta de gastar, quando esperar sobrar, nunca vai sobrar, né? Na Exatamente. verdade, você tem que se organizar. Sim, tem né? uma programação, organização, uma programação, né? É tornar Porque- uma rotina, né? Mas isso é o que eu falo, já está no hábito do brasileiro, né? Inclusive, eu comentei esses dias, por exemplo, quando você fizer 18 anos, quem já fez 18 anos, qual a primeira coisa que você quer fazer? Comprar um carro. Tira a carta e Tira comprar a o carta. carro, né? Tira a 18 carta e comprar o Eu faço carro. 18 anos amanhã, 7 horas, tô lá na porta. Verdade. E o que é legal, diferente do brasileiro, o americano, ele compra um carro de custo baixo e busca rentabilizar o seu dinheiro, né? O brasileiro não, já quer comprar o seu carro, o melhor carro que der, de preferência carro zero, né? Entrar em financiamento. Então, a educação financeira do americano é diferente da nossa. Então, por isso a necessidade e a importância de a gente estar tendo cada vez mais uma educação financeira no Brasil, né? Eu prevejo que isso tá mudando, né? Aos pouquinhos, agora a gente tem mais informação, deixou de ser esse tabu muito grande, mas é isso. E o conselho aí para quem tá nos vendo, assistindo, faz uma planilhinha, começa pela educação financeira, que já vai mudar muito. Já os primeiros Já passos, é os primeiros né? passos. E aí nessa organização já separa um dinheiro antes, não espera sobrar para começar a investir. Porque aí você vai conseguir alinhar seus objetivos no que você quer e Exatamente. fazer acontecer, né? Só Exatamente. assim que você vai conseguir Tem que fazer pôr a acontecer. mão na massa, né? Tem que tentar atingir, colocar os objetivos e correr atrás, né? Pôr a mão na massa, guardar dinheiro e traçar as metas para chegar de forma eficiente até o objetivo. Então é isso. O nosso papo aí foi um bom resumo do que a gente pode começar a fazer Deu para pra investir entender bem, né? amanhã já, hein? Boa. Amanhã o Renan tá esperando todo mundo. O podcast É. chegou para ajudar o pessoal. Com né? certeza. Depois nós vamos deixar, né, o telefone, O telefone do aqui. Renan, para quem quiser. Pode entrar em contato, que o Renan, ele é uma assessora aí top que eu posso falar com Obrigado. segurança. Eu também posso falar com segurança. Muito isso obrigado, aí, pessoal. Cíntia. Vamos fazer os agradecimentos, né? Queria agradecer a nossa querida professora Patrícia, né? Que está realizando esse trabalho com a gente. A nossa Escola Fazar. A Rádio Esperança está proporcionando espaço pra gente aqui. E a Pizzaria Bonani, né? Que está patrocinando a gente aí hoje, a nossa noite. É bom. Vai ser bom, hein? Né? Ô, Renan, nosso muito obrigado. Com muito carinho que nós agradecemos a sua participação aqui com a gente hoje, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. Eu fico agradecido e estou à disposição de vocês, hein? Muito Muito obrigada. Muito obrigado. Uma aula. Obrigada.